Aconteceu, você fica sabendo aqui. Papo Antagonista. Jorge Pontes, bem-vindo ao Papo Antagonista, tudo bem? Bem-vindo de novo. É um prazer estar aqui, Cláudio, no Papo Antagonista. Obrigado pela mais uma oportunidade de conversar com vocês. Bom, o motivo do meu convite para você vir aqui tem a ver com o seu novo livro, né? Que eu, inclusive, já li durante o final de semana, já li quase todo. Postei até no Twitter, no Instagram, recomendando a leitura. Põe na tela, por favor, Joelton, a imagem do livro do Jorge Guerreiros na Natureza. Muito bem, a história do combate aos crimes ambientais na Polícia Federal. Eu te confesso que eu fiquei muito curioso quando você lançou isso e até me mandou o exemplar, porque eu desconhecia totalmente a tua trajetória. Assim, eu desconhecia a criação das políticas de combate ao crime ambiental na Polícia Federal. A gente, às vezes, acha que as coisas são o que são como são, já estão lá há muito tempo, né? E eu me lembro quando setorizava mais ali a Polícia Federal, não me lembro exatamente o que era, mas me lembro de uma coletiva convocada por você, na época que você estava integrado ao escritório da Interpol, justamente dedicada a esses temas, né? Uma coletiva que você convidou a imprensa lá no Máscara Negra. Eu não me lembro exatamente o que era, mas me trouxe essa lembrança e eu fiquei muito feliz em ver, não só de conhecer, né, através do teu livro, essa história, mas fiquei muito orgulhoso de ver você, de saber do teu protagonismo nessa história. Então, por isso você está aqui hoje, o microfone é seu. Conta um pouquinho, sintetiza um pouquinho dessa história para os nossos espectadores, Jorge. Na verdade, obrigado aí pela oportunidade mais uma vez, mas, na verdade, foi uma percepção que nós tivemos. Eu, individualmente, tive uma percepção. Comecei minha carreira no Amazonas, né? E aí tive essa percepção do foco que a Polícia Federal tinha na repressão entorpecente. E é perceptível esse tesouro que nós temos, que são os recursos ambientais da natureza do Brasil, principalmente na Amazônia. E nós não olhávamos de forma sistêmica para esses crimes, não havia uma especialização. Depois, mais à frente, quando eu comecei a carreira de delegado, passando no concurso, essa minha primeira percepção foi final dos anos 80, ainda trabalhando em Manaus, quando nós observávamos, às vezes, em situações de batidas atrás de cocaína, nós observávamos cargas de tartarugas e o olhar que a polícia tinha era um olhar não muito aguçado em relação àquilo, e eram cargas caríssimas de vida silvestre, enfim, que impactavam, causavam grande prejuízo para o ecossistema local e tudo mais. Então, nós começamos aí com esse olhar sobre a fauna, sobre a questão de fauna, e mais à frente nós desenhamos aqui no Rio de Janeiro, eu ainda estava na corregedoria, desenhamos uma proposta para a Polícia Federal começar uma divisão de repressão, uma divisão especializada de repressão aos crimes ambientais, e, obviamente, isso implica em estudar, ter um conteúdo programático para a formação. Não é só apenas criar uma divisão, um espaço físico, destinar um grupo de delegados, agentes, peritos, escrivães, tudo mais. É preciso que haja uma doutrina, que haja um enfoque doutrinário por parte da polícia e, inclusive, um conteúdo de acordo com a atribuição que a Polícia Federal. Quer dizer, um olhar para todo o diploma legal, penal, né, no caso, que vai nortear o trabalho da polícia. Então, nós fizemos tudo isso nesse projeto. Eu desenhei esse projeto, na época eu estava na corregedoria, hoje eu até me questiono, na verdade eu fiz esse projeto para poder sair da corregedoria, né? Então, aí, o projeto foi bem recepcionado em Brasília, e alguns anos depois estávamos criando a divisão. Eu fui convidado para implantar a divisão, e criamos
isso em 2001, no último ano do governo Fernando Henrique, e no primeiro ano, no segundo ano do governo Lula, nós criamos as 27 delegacias. Quer dizer, aí mostra uma Polícia Federal, naquele tempo, órgão de Estado. Quer dizer, nós tínhamos uma linha. A linha era criar uma divisão, criar um braço repressivo para combater o crime ambiental. Então, nós começamos esse estudo num governo e no outro governo nós continuamos como se, quando mudou o presidente, como se nada tivesse acontecido. Nós continuamos naquele trilho e montamos as 27 delegacias da Polícia Federal nos 27 estados. E eu fiquei 10 anos, na verdade 9 anos, como chefe. Fui o primeiro chefe e toquei 9 anos, tive a oportunidade de conhecer uma geração, e foi um encontro de gerações. Às vezes eu posso ser mal interpretado quando eu venho colocando a minha geração como uma geração que teve essa percepção, esse despertar da consciência ambiental, quando, na verdade, foi um encontro da minha geração com alguns colegas mais antigos, como o próprio Zumar Pimentel, Wilson Damasio e o Paulo Lacerda, que foi o diretor que abençoou todas essas mudanças, e com a geração de jovens delegados que, nesse meio tempo, foram entrando, que hoje formam a linha de frente, formavam até pouco tempo atrás a linha de frente, que é o próprio Franco Perazzoni, Alexandre Saraiva, o Rubens, enfim, todo um grupo de delegados que estavam entrando mais ou menos naquele período e que se especializaram de uma forma realmente diferenciada. Deixa eu te interromper para duas coisas. Uma, que você começou a citar o nome de uns delegados, você vai ter que citar agora as delegadas, porque no teu livro você deixa claro que a construção dessa divisão, a construção desse time teve uma participação feminina importantíssima, até porque havia uma cultura machista em relação ao que se configurava como crime ambiental, né? Eu vou pedir para você falar sobre isso, mas eu queria só fazer um marco temporal que eu percebi na tua trajetória e na ideia de construir isso. É muito curioso, primeiro, o fato de você ter a iniciativa, ela não vem de um governo para baixo, ela não vem do presidente, ela não vem de um ministro, ela vem de um servidor, né? Ela vem de um servidor que está sensível, que está na ponta, né? Que está lidando com o crime diretamente, percebe, tem a sensibilidade de perceber outros crimes que não estão sendo devidamente abarcados aí pelo sistema de persecução penal, pelo próprio sistema de combate, de prevenção, de repressão, né, ao crime, e a partir daí, quer dizer, vem de baixo para cima a construção dessa política de combate a crimes ambientais. Isso me chamou muita atenção, isso só nos dá orgulho, nos mostra o quão valorosos são muitos dos nossos servidores públicos. Você está aqui como exemplo disso, né? E todos os que são mencionados por você nesse teu livro. O marco temporal a que me refiro, eu acho que a tua iniciativa ela foi um pouco decorrente de um movimento global, e aí a gente tem a Eco 92 aqui no Rio de Janeiro, que trouxe esse debate do meio ambiente para o Brasil, uma coisa que não tinha, né? A gente não tinha essa cultura mesmo, muito menos do debate público, da imprensa dedicada a isso, de fazer, não tinha editoria, não tinha nada. Então, é aquela sementinha que é plantada, a gente passa a integrar um debate global e você narra, inclusive, os seus contatos internacionais. Então, primeira coisa, falar um pouquinho desse marco temporal dos contatos internacionais, depois eu quero que você destaque aqui o nome também das delegadas que te ajudaram nesse processo. Não, vai ser um prazer. É bom você me lembrar, até porque é tanta coisa na cabeça. Na verdade, você fez uma colocação muito boa agora. Na verdade, o que aconteceu, até os estudos de administração pública da Fundação Getúlio Vargas chama isso de empreendedorismo ao nível de rua. É quando, muitas vezes, a gente acha que é o gestor que faz Harvard, que faz MIT,
que vai promover uma grande quebra de paradigma. Às vezes, o servidor a nível de rua, muito raramente, tem a possibilidade de perceber uma lacuna, e aí há o empreendedorismo. Foi exatamente esse caso. É um empreendedorismo público que partiu de um grupo de servidores a nível de rua, quer dizer, de servidores que não estavam em posição de alta gestão, né, de ministério e tudo mais, onde se encaixa aí o corpo policial, né? Enfim, e foi muito bem colocada essa questão do marco temporal. Aí não é apenas... Foi uma questão até global, né? O despertar para a questão ambiental, o marco da Rio 92, Conferência do Rio, ocorrida em 92, ainda no governo Collor, e mais adiante, uma sedimentação da própria Constituição, que a minha turma de delegados foi a primeira turma formada sob um novo estamento jurídico, uma nova situação jurídica, já dentro da redemocratização, isso foi muito importante também. O Plano Real, que veio em 95, que foi o ano que nós fomos para a academia, esse grupo de delegados, desse primeiro concurso pós-Constituição de 88, até então foram todos formados no regime militar, na ditadura militar, e isso também foi um diferencial, né? O Plano Real, porque foi um momento em que a Polícia Federal, a economia brasileira se estabilizou e se fazia muito investimento com cursos internacionais, viagens, cursos. Nós tivemos muitas oportunidades, seguidas oportunidades de estar fora do país, nos Estados Unidos, na Europa, convivendo com aparelhos policiais que estavam à frente em democracias mais sedimentadas que a nossa. Então, isso foi muito importante. Veio o advento também isso até para explicar essa era das mega-operações, o advento do Guardião, do sistema Guardião, foi desenvolvido numa linha de investigação de drogas, mas depois foi aproveitado por toda a Polícia Federal. A partir daí, a Polícia Federal também transformou os manuais de operação. Nós criamos um método, né, um procedimento de fazer. A gente tinha condição de fazer praticamente uma operação por semana, só não fazíamos sábado e domingo. Então, foram vários fenômenos socioculturais, históricos, que foram incidindo essas turmas. A própria classe média começou a se interessar pela Polícia Federal, os salários aumentaram, um ingresso maciço de mulheres em todas as carreiras. E aí eu aproveito até para fazer uma correção aqui, porque essa divisão só foi possível por conta da equipe. E era interessante que a minha equipe era só de mulheres, era um grupo de agentes federais que saíram comigo da Interpol e foram fazer. Foi a Ângela, a Cristiane, Luena e Mara, que são policiais super especializadas, também com curso no exterior, e houve exatamente essa quebra, um outro paradigma, que era o machismo. No início, chamavam a nossa divisão, nós sofremos muito, chamavam de Dumbi, fazendo uma piada de mau gosto em relação ao personagem do Walt Disney, o Bambi. Quer dizer, então, a ideia era que aquilo não era crime, era que aquilo era brincadeira, e depois foram percebendo, na verdade, que a criminalidade ambiental ela é organizada, estratificada, ela é mantida por delitos de suporte, inclusive crimes como homicídio, como tráfico de armas. Ele tá transversal a uma enorme gama de criminalidade, inclusive subindo os andares para o crime institucionalizado, corrupção sistêmica, corrupção de política envolvida no crime ambiental. Então, é um crime para gente grande, né? E foi o trilho que nós seguimos. Tanto é que hoje nós observamos os grandes trabalhos da Polícia Federal nessa área, são talvez os trabalhos mais importantes realizados nos últimos 2 anos, foram os trabalhos
realizados pela área de repressão dos crimes ambientais. Muito bem. É bom que as pessoas tenham ideia do tamanho do negócio que é o crime ambiental, né? Inclusive, estimativa eu separei aqui do GAF, que é dedicado à questão de lavagem de dinheiro, né, em nível global. Eles estimam que os crimes ambientais por ano movimentem entre 110 bi e 280 bilhões de dólares, né? Então, a gente está falando aqui, se a gente for para a média aí, a gente está falando de quase R$1 trilhão. É dinheiro que não acaba mais, quer dizer, é grana ilícita que é produzida através do tráfico de fauna, flora, etc. e tal. Inclusive, eu tive a oportunidade de investigar ao longo da minha carreira profissional também algumas empresas que se dedicaram vamos dizer assim, a extrair o patrimônio da fauna e da flora, né, esse patrimônio biológico, para utilização na produção de shampoo, na produção de cremes estéticos, etc. e tal. Empresas, inclusive, bilionárias, empresas que têm capital aberto na Bolsa Americana, no Brasil, e muitas vezes, como você disse, a corrupção institucionalizada, você tem, muitas vezes, a complacência ou até a cumplicidade de autoridades de fiscalização, de autoridades que têm o compromisso de fazer a aplicação, a execução da política pública em função desses interesses empresariais. Então, realmente muito simbólico isso. Eu queria abordar uma outra questão e trazer um pouquinho. Eu também fiquei muito feliz ali em como acontece também o avanço, falando um pouquinho de burocracia ainda, mas eu percebi ali a parceria que vocês constroem com o IBAMA e com o Ministério Público, né? O Ministério Público Federal, e que muitas vezes atuam como se fossem forças-tarefas, como a gente viu aí na Lava Jato, etc. e tal. Então, eu queria a tua percepção de qual é o melhor modelo para o cumprimento dessas missão institucional de repressão e combate ao crime ambiental, Jorge. Foi muito bom você ter falado nisso, Cláudio, porque a Polícia Federal, somente os delegados, por conta de uma disputa de espaço, talvez, nós temos rusgas históricas com o Ministério Público Federal. Você que cobre Brasília, cobre Polícia Federal, cobre Brasil, cobre política, você sabe muito bem disso. E foi interessante que, quando nós criamos a área de meio ambiente, ela serviu como uma espécie de mote, de aproximação. E porque o Ministério Público, uma das missões mais importantes do Ministério Público é a defesa do patrimônio natural brasileiro. O Ministério Público tem câmaras que se dedicam exclusivamente ao meio ambiente e à questão da defesa da cultura indigenista também, da vida, das aldeias, enfim, da questão indigenista. E quando nós criamos, houve uma aproximação tremenda. E eu, particularmente, eu só tenho a ressaltar a importância da atuação do Ministério Público com a Polícia Federal. A área de meio ambiente, ela deve muito à sua criação, ao suporte inicial de alguns procuradores, que, inclusive, destinavam recursos para montar as delegacias e tudo mais, como aconteceu no Rio de Janeiro, em Brasília, em Belém do Pará, enfim. Nós fizemos uma aproximação importante. Então, serviu, inclusive, para azeitar a relação entre delegados e procuradores da República. E as nossas grandes operações de repressão aos crimes ambientais, todos contaram com o apoio irrestrito dos procuradores, com raríssimos casos de rusgas e de atritos.
é um case, o nascimento da área de meio ambiente é um case para a relação institucional, aproximação entre procuradores e delegados. E o IBAMA entra nisso também, porque antes da criação, antes de nós nos especializarmos, nós íamos nas operações apenas para dar segurança aos fiscais do IBAMA. Então, nós não atuávamos propriamente, nós não andávamos de moto própria em relação aos crimes ambientais. E o IBAMA tem uma função importantíssima, que é a fiscalização da observância das normas administrativas ambientais. E existe um inúmero rol de crimes ambientais que é a nossa atribuição. Então, quando nasce a divisão de polícia, a divisão de repressão dos crimes ambientais na Polícia Federal, há um casamento perfeito com o IBAMA, porque o IBAMA, nós viemos completar, nós não viemos ocupar espaço, nós não brigamos, pelo contrário, houve um encontro muito grande e houve uma complementação das atribuições. E também houve um outro detalhe importante, isso eu falo com muita tranquilidade, é que a Polícia Federal ela passou por um período, logo que o doutor Paulo Lacerda e o doutor Zumar assumiram a Polícia Federal, que nós fizemos muitas operações de assuntos internos. Nós fizemos várias operações em que cortamos na cara. Sucuri, Anaconda, Planador, várias operações. E o nível de corrupção na Polícia Federal, que não era um nível fora de controle, mas em alguns setores, como Rio, São Paulo, Foz do Iguaçu, fugia um pouco o controle, diminuiu muito. A Polícia Federal conseguiu controlar bastante a corrupção. A partir daí, nós tivemos condições também de combater a corrupção em outros órgãos. Se não tivesse esse início, então nós ajudamos a depurar o IBAMA, que era um órgão em que havia alguns focos de corrupção. Então, algumas das nossas operações foram feitas a pedidos do próprio IBAMA, para que nós saneássemos ali. Então, foi uma convivência institucional perfeita. Ministério Público, Polícia Federal e IBAMA, ao longo desse período. Inclusive, nós, a partir de um certo ponto, nós começamos a treinar alguns servidores, alguns analistas do IBAMA, analistas importantes, que depois fizeram uma trajetória muito boa. Eu posso citar o Roberto Cabral, que é um analista importante, que ficou à frente de operações muito complexas, operações da esfera do IBAMA, e nós ali fizemos uma sequência de operações muito bem sucedidas. E aí esses órgãos se aproximaram e entregaram um produto para a sociedade muito melhor. Muito bem. Jorge, você eu quero fazer aqui dois cortes temporais também. Do governo do PT, porque eu me lembro de N vezes o próprio então presidente Lula, criticar paralisação de obra por causa da perereca, debochar de toda da questão ambiental. A própria Marina Silva abriu mão do cargo de ministra, saiu do governo em função dos atritos, né, e de discordâncias ali com a cúpula do governo. Como é que era na ponta? A Polícia Federal, quando conseguia trabalhar, ou ela já sentiu, no momento que avançou nessa área de crimes ambientais, ela já sentiu algum tipo de resistência em algum setor do governo, ou de falta de apoio institucional? Você falou bem do Paulo Lacerda, conheci o Paulo Lacerda. Paulo Lacerda, apesar de diretor-geral da época do Lula, ele tinha uma percepção de que a corporação precisava caminhar solta, né? E sempre defendeu muito a institucionalização, a autonomia do trabalho policial. Mas a gente sabe que a burocracia brasileira é pesada e ela é bastante complexa. Você lembra de tensionamentos, de faltas de apoio institucional ou de barreiras que vocês encontraram nesse período, ou era fácil de trabalhar? Olha, não era fácil, mas nós éramos um grupo tão determinado a conseguir que esses trabalhos fossem realizados,
que nós íamos empurrando. Mas isso não significa que nós não tenhamos sentido resistência. Por exemplo, eu posso dizer tranquilamente, nós tivemos um pouco mais de resistência por parte de um número de superintendentes, principalmente do Nordeste e da região Norte, Pará, principalmente, Pará e alguns estados do Nordeste, de instalar a delegacia. Porque, no início, Pará, a delegacia saiu do papel. Fazendo só um parênteses aqui, o Pará é um estado importantíssimo e que tem essa tensão permanente do agronegócio do avanço do agronegócio com a questão ambiental, né? Sim, sim. O Pará tem algumas regiões do Pará que nós consideramos um faroeste. Aquela região do Arco de Fogo, tem regiões muito complicadas, em que tem garimpo, tem madeira ilegal, tem grilagem, enfim, e junta um entorno violento, né? Fica um entorno violento, uma criminalidade violenta também do tráfico de drogas, do tráfico de armas e tudo mais. Quer dizer, cria um ambiente extremamente violento. Mas o que eu quero colocar é o seguinte: havia uma dificuldade de criar, até porque aqueles delegados mais antigos eram de uma geração, aí nós temos até que entender, são questões geracionais. Eram delegados de uma geração que não tinham a sensibilidade ambiental. Porque a questão ambiental ela foi se desenvolvendo ao longo dessas décadas. Nos anos 60 já começou a haver um esboço do que seria o movimento de 72 em Estocolmo, aí mais à frente, nos anos 80, com as ONGs ambientais na Europa, Estados Unidos, enfim, a consciência ambiental ela foi crescendo a partir do momento que as sociedades, né, planetárias foram percebendo do caráter esgotável dos recursos da Terra. Não existe jogar fora. Olha, vamos jogar isso fora. Não existe jogar fora. Tudo é jogado aqui na Terra. Então, todo lixo produzido fica na Terra. Então, os próprios oceanos também vêm sendo esgotados, recursos pesqueiros. Então, com uma população de 7 bilhões, é óbvio que a questão ambiental passou a existir. E muitos desses delegados foram nascidos nos anos 40, 50, lá atrás, anos 30, inclusive. Alguns chefes meus nasceram nos anos 20. Então, onde não existia consciência ambiental, onde era comum até o sujeito sair para caçar. Então, é óbvio que a implantação dessas delegacias em algumas superintendências, ainda mais dessas do Pará, que havia muita pressão dos governos locais, no Nordeste e tudo mais, existe aquela situação de empresas que exploram recursos que acabam degradando o meio ambiente e que dão suporte às campanhas, enfim, às campanhas dos líderes políticos. Então, isso aí, dentro desse quadro de clientelismo, patrimonialismo, que você conhece bem, isso não vamos falar, eu estou aqui falando do Rio de Janeiro, isso não é exclusivo do Norte ou do Nordeste, nós temos mazelas desse mesmo sentido nos estados do Sudeste, do Sul, enfim, o Brasil inteiro, só que varia um pouco, são variações do mesmo tema, mas nós tivemos, sim, algumas dificuldades, algumas delegacias demoraram a sair do papel, mas nós íamos empurrando com o trabalho e alguns delegadas e delegados que ficavam, digamos assim, eram responsáveis pela implantação da delegacia, iam empurrando o superintendente, trazendo o expediente, se aproximando do Ministério Público. Então, foi um rolo compressor. Bom, o outro corte temporal. Hoje, mesmo você estando fora, eu tenho certeza que você mantém aí todos os seus contatos, sua rede de relacionamentos com quem está na ativa. O que você tem escutado em relação à dificuldade, à resistência, à falta de apoio institucional para esse trabalho de prevenção, de repressão e de combate ao crime ambiental?
Hoje em dia? Hoje. Bom, hoje em dia, olha, veja bem, nós estamos vivendo um momento muito ruim. Muito ruim. Inclusive, eu tive receios até de termos retrocesso, porque a impressão que eu tenho é que o governo Bolsonaro, quando percebe que alguma coisa incomoda, ele vai lá e tira. Ele vai lá e tira, ele vai lá e manda substituir o chefe, manda deslocar aquele setor de um lado para o outro, tudo mais. Eu percebi nas operações que os delegados Saraiva e Perazzoni fizeram que houve alguns equívocos da Polícia Federal. Eles não deveriam ter sido, somente o delegado Saraiva, não deveria ter sido, mesmo que a Polícia Federal diga que já tinha o plano de tirar o Saraiva do Amazonas, a partir do momento que ele fez uma operação, e nessa operação ele alvejou o ministro Salles, do Meio Ambiente, teve a coragem, né, a firmeza de mandar uma notícia crime, a partir daquele momento a Polícia Federal deveria deixar ele até o final do inquérito. A partir daquele momento, qualquer mudança poderia aparentar, porque o serviço público a gente não precisa ser só honesto, tem que aparentar a honestidade. Então, o que se viu foi, no dia seguinte da operação, um movimento do presidente da República de prestigiar o ministro Salles e tudo mais. Isso aí deixa o policial se sentindo totalmente sem chão, né? Então, aí a polícia... hoje em dia, nós estamos vivendo um momento em que há uma confusão do que é órgão do Estado e do que é órgão de governo. E o Bolsonaro não me parece ser uma pessoa que respeita muito o meio ambiente. A gente tem aqueles registros dele pescando em Angra, dizendo que vai pegar aquele paraíso de Mata Atlântica, um dos últimos resíduos de Mata Atlântica, transformar numa Cancún, enfim. Então, nós não estamos vivendo um momento bom para a administração ambiental e o que eu percebi de algumas mudanças que eu não concordo. Por exemplo, tiraram a DEMAP de dentro do guarda-chuva, a DEMAP, a Divisão de Crimes Ambientais, de dentro do guarda-chuva da Fazendária. Eu não teria feito isso. Eu teria elevado até a divisão, a coordenação, mantido dentro da área fazendária, porque o crime ambiental é um crime econômico também. Quando você destrói maracanãs por dia, né? Campos de futebol, milhares de campos de futebol por dia de cobertura florestal, a gente está perdendo uma biodiversidade que não foi ainda nem conhecida, inventariada. Então, nós estamos... o crime ambiental é um crime econômico. Então, deveria ter ficado dentro da guarda-chuva. Eu não concordei com essa mudança da área de crime ambiental, essa saída da fazendária. Estava muito bem dentro da fazendária. Quando muito, ela poderia se transformar numa coordenação geral, mas não de sair da fazendária, do guarda-chuva, dos crimes fazendários, dos crimes que atingem o tesouro. Eu vou te provocar em relação a isso, porque você mencionou no início do programa e eu me lembrei de uma conversa que eu tive aqui com o Alexandre Saraiva e pedi para separar o vídeo. É um videozinho rápido de 3 minutos, em que eu faço um questionamento sobre toda essa situação da Amazônia e como... E aí a frase que ele usou, né, a expressão que ele usou, como que o crime ambiental, na verdade, hoje ele integra uma holding criminosa. Solta o VT e, na sequência, eu volto com o Jorge, por favor. Eu fiz questão de separar aqui algumas informações importantes para o nosso bate-papo. Por exemplo, a procuradora Ana Carolina Haliuk Bragança, ela escreveu no Twitter hoje, eu vou tentar trazê-la aqui também no programa, que apenas um único magistrado responde por uma única vara ambiental especializada no estado do Amazonas, que é maior do que a Colômbia, né? A vara não tem substituto. A vara de Tabatinga não é especializada. Os cartórios de registro de imóveis e nota do interior também têm problemas aqui com
com a questão da digitalização. Quer dizer, uma parcela imensa do território que está entregue à criminalidade, né? Você, como delegado, que foi, como superintendente que foi no Amazonas durante tanto tempo, quais eram as principais ocorrências, né, criminosas que você enfrentava na região? Então, ali tem o Código Penal completo, né? E mais a legislação aí, extra Código Penal. Na verdade, hoje virou uma grande holding criminosa ali, porque existe no crime organizado o fenômeno da convergência. Então, o sujeito que está na madeira ilegal, ele vai atuar em conjunto com um garimpeiro em alguns momentos, o tráfico de drogas vai chegar também e, no fim, eles começam a colaborar entre si e o traficante eventualmente vira madeireiro, o madeireiro vira traficante. A organização criminosa vai onde tem dinheiro, não importa se isso vai vir da pesca ilegal, se isso vai vir da droga. E o que a procuradora Ana Carolina falou é verdade, só tem uma vara ambiental no Amazonas. Eu cheguei lá, achei isso um absurdo. Quando estive como superintendente no Amazonas, nós criamos o GIASE, Grupo Ambiental de Investigações Sensíveis. Então, Grupo de Investigações Ambientais Sensíveis. Tinha uma base operacional em Manaus, uma base de inteligência em Manaus e uma base operacional no sul do Amazonas. Justamente para quê? Para tentar dar essa presença do Estado. Agora, essa base que ficava no município de Santo Antônio do Mato Piba foi desativada, né? Então, assim, foi um sacrifício, um desgaste, uma luta para criar essa base, muito importante no combate ao desmatamento, ficava lá no foco do desmatamento ilegal, essa base da Polícia Federal, e ela é desmontada. Qual a sinalização que isso dá para o crime? É a pior possível, né? A pior possível. Ou seja, diante dessa holding criminosa, em que esses crimes todos convergem, não seria necessário fazer um redesenho da estrutura administrativa para atuar, para colocar a Polícia Federal para atuar de forma coordenada com outros órgãos, de forma multitemática, né, dentro desse escopo, porque realmente virou um negócio impressionante, uma coisa que está saindo. Não, com certeza. Não, com certeza. Essa fita do Saraiva é bem interessante e ele fala algo ali que eu posso até complementar. Primeiro, o crime, isso aí é básico. O crime só se organiza. O crime não se organiza por conta do dinheiro, do grande lucro. Quando a atividade, porque o crime, se tiver dinheiro, ele existe, mas ele não se organiza. Ele não é o crime organizado. Ele não sobe, né? Ele não sobe a escala para a organização criminosa. Ele fica... É que nem um armazém. Se entram 2 pessoas por dia, o sujeito não organiza. Ele fica ali, ele mesmo pega a coisa, ele mesmo recebe, ele entrega e tal. Agora, se começa a entrar 30 pessoas por dia, ele vai ter que ter almoxarifado, ele vai ter que ter pessoas para tirar, ele vai ter que ter alguém para fazer contabilidade e tudo mais. Então, o crime só se organiza por conta do grande lucro. É o fator da organização do crime. Bom, e aí vamos para a questão do crime ambiental. O crime ambiental ali é madeira. Madeira é extremamente lucrativo. Até porque os insumos para esse crime são retirados de graça. Eles só gastam dinheiro para fazer o transporte, porque a madeira são tiradas de áreas de preservação ambiental, áreas indígenas e tudo mais. E o garimpo, que é ouro, quer dizer, não precisa se falar mais nada. Então, o crime passou a se organizar por conta de ser altamente lucrativo. E ainda tem um outro fator, que é apenado, as reprimendas penais dos crimes ambientais não intimidam o criminoso. Não é igual ao tráfico de drogas, que o sujeito vai ter certeza que vai passar de 10 a 15 anos preso, né? Então, é extremamente lucrativo e convidativo. Então, ele atraiu esses zangões, essas figuras, esses operários, esses soldados de outras criminalidades. Então,
gerou ali uma área de faroeste, uma área sem lei, ali no Pará, e está indo para o Amazonas também. É lamentável, porque o Amazonas é o estado com a floresta mais preservada. Quer dizer, nós temos muito a perder. E isso que você falou também eu reputo muito importante. Esquematizar, estruturar, fazer uma estrutura de enfrentamento com combinação de órgãos, fusão de órgãos, fusion centers, usar o conceito de fusion centers, fundir os órgãos, ter procuradores, delegados, peritos, analistas do IBAMA, Forças Armadas, fundamental. É impossível você trabalhar na Amazônia sem as Forças Armadas por conta das dimensões, por conta como é que a gente vai fazer uma apreensão, como é que você vai manejar toneladas de toras de madeira. Enfim, todas essas instituições deveriam ter centros ali, como nós fizemos no primeiro ano da gestão do Moro no MJ, um centro lá em Foz do Iguaçu, porque foi observado que era uma área, era um hotspot criminoso, de criminalidade. Então, criaram ali um centro. Assim como os Estados Unidos têm um centro em El Paso para cuidar de tráfico de drogas na fronteira com o México, de tráfico de pessoas e tudo mais, a gente tinha que criar, escolher, olhar, plotar no mapa alguns centros. E com nada hoje é mais importante para o Brasil do que iniciar um processo para refrear o avanço da criminalidade na região amazônica. Os prejuízos são inimagináveis. Muito bem, Jorge, a gente vai chegando ao fim da nossa conversa aqui, está muito boa. Depois você vai voltar quando eu transformar em podcast, para a gente poder ter 3 horas de conversa, que é o que está fazendo sucesso agora na internet, é podcast. E aí é o seguinte, a gente, como tem o nosso limite aqui de tempo, eu vou encerrando, mas eu queria que você comentasse um pouquinho, porque você é autor também, junto com o Márcio Anselmo, do Crime.gov. Nós já comentamos sobre esse livro em outra oportunidade. E esse livro ganhou uma versão, na verdade, ganhou tradução, né? Traduções. Põe na tela, por favor, o Joelton, inclusive com o nome, com o título em inglês aqui, Operação Lava Jato, né? E recebeu resenhas muito positivas, entrou na lista dos livros mais vendidos, bom, um sucesso absoluto. É engraçado, né? Lá fora parece que está fazendo mais sucesso. A Lava Jato está fazendo sucesso e essas iniciativas fazem mais sucesso do que aqui no Brasil, hein? É verdade. Esse livro, na verdade, ele foi lançado agora pela Bloomsbury. Eu praticamente lancei 2 livros ao mesmo tempo. Esse, que na verdade, eu não posso dizer que é o meu livro, é o nosso livro, que é um livro escrito a 4 mãos pelo meu colega Márcio Anselmo, que é um delegado extraordinário, que foi uma das espinhas dorsais da Operação Lava Jato. E ele foi lançado agora na Inglaterra. Entrou na lista do Financial Times como um dos livros a serem lidos em 2022. O Financial Times aponta 20 livros para serem lidos em 2022, e está o nosso Operation Car Wash. Eu não concordei com a Bloomsbury em colocar o título como Operation Car Wash. Márcio Anselmo também não concordou, porque o livro vai muito além da Operação Lava Jato. O livro fala do crime institucionalizado, que é um dos pontos mais importantes descortinados pela Operação Lava Jato. Que nós temos no Brasil uma morfologia criminosa que tomou parte do Estado. E está nos 3 poderes, nos 3 níveis da administração. E é o que a gente vê e continua vendo. Continua vendo, simplesmente se metamorfoseando. Então, é um livro que, inclusive, algumas das resenhas, eu reputo isso bem importante, algumas das resenhas trouxeram o livro para 2022, porque o livro foi escrito, o marco temporal dele é 2019. Né? Então, falaram que o crime institucionalizado seguiu forte, se metamorfoseou no governo Bolsonaro, deu exemplos de outros
países como a Rússia, de Putin, o esboço, o projeto de institucionalização da delinquência do próprio Donald Trump nos Estados Unidos, e todas as resenhas citaram, atualizaram o crime.gov, porque nós fizemos um corte em 2019. Então, é muito interessante a gente lançar 2 livros em 2 países diferentes e ter que falar dos 2 ao mesmo tempo. Mas os 2 livros falam. Até o livro que eu escrevi com o Márcio, ele está presente no Guerreiros da Natureza, porque hoje o crime ambiental é um modelo de crime institucionalizado. Hoje, o crime ambiental está sendo abençoado por extratos oficiais de governos estaduais, federais e também municipais. Já diria Alexandre Saraiva. Já diria, como diria o nosso Alexandre Saraiva. Muito bem. Olha, meu amigo, muito obrigado aqui pela tua participação aqui no Papo Antagonista, Jorge Pontes. Para quem não conhece, é delegado já aposentado aqui da Polícia Federal, formado na academia do FBI e também foi membro eleito do Comitê Executivo da Interpol em Lyon, na França. Muito bem, autor aí do livro, como a gente acabou de mencionar, o crime.gov, e agora o nosso Guerreiros da Natureza, que está aí. Põe na tela mais uma vez a história do combate aos crimes ambientais na Polícia Federal. Muito obrigado, boa sorte aí. Espero que venda bastante, que as pessoas se informem. Aliás, o prefácio é do Gabeira, né? Não, prefácio sensacional do Gabeira. O Gabeira interpretou o livro de forma magistral. Ele interpretou o sentido do livro em 2 páginas. Se quiser ler o prefácio do Gabeira, não precisa nem ler o livro. Ele está ali, ele interpretou o livro todo, resumiu o livro. Muito bem. Muito obrigado, Cláudio. Avisa o Gabeira que eu quero trazer ele aqui. Tá, vou avisar. Olha, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, os ouvintes do Papo Antagonista, mais uma vez estando aqui com você. Muito obrigado pela oportunidade, Cláudio. Um abraço. Excelente. Grande abraço. Tchau. Tchau.